do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu me chamo Maiara, faço parte da casa e estamos aqui para mais um convite ao estudo do Evangelho. Estamos aqui para mais um encontro com o Evangelho de Jesus. E antes de iniciar toda a tarefa em nossa casa, nós recorremos ao auxílio do plano espiritual superior junto a nós. Então, para esse auxílio, façamos a nossa prece. Fechamos nossos olhos, buscando a figura do doce, amada do Mestre Jesus, buscando Teresa d'Ávila, buscando os guias e mentores desta casa, os dirigentes, Rafael, Birajara, Francisco, e pedindo a Deus, nosso Pai, o amparo em mais uma tarefa, que a gente possa compreender a mensagem, buscar meditação, aplicação, buscar consolo para o nosso dia, para a nossa caminhada incessante. Fica conosco então, Senhor, que possamos dar por iniciado a tarefa do encontro com o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, estamos dando sequência ao estudo do Evangelho no capítulo 20, e o item é o 3. O capítulo 20 tem o título Os Trabalhadores da Última Hora, e ele é um comentário, Instruções dos Espíritos, de Henri Heine, Paris, 1863, e está falando sobre os últimos serão os primeiros. É uma referência, o comentário, à parábola que Jesus nos trouxe dos trabalhadores da última hora, E nós vamos lendo e comentando, porque o trecho é um pouquinho grande, mas é muito reflexivo, muito importante. E aí, o Espírito vem nos trazendo essa mensagem, e vem falar que Jesus gosta da simplicidade dos símbolos, por isso ele traz por parábolas, uma forma de contação de história, trazendo uma moral, uma reflexão, trazendo exemplos práticos para uma melhor compreensão de todos nós. E ele vem falar que Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso são os trabalhadores que chegaram na primeira hora, são os profetas, E esses trabalhadores da primeira hora vieram abrir o caminho para todos nós. E ele vem dizendo, colocando que os apóstolos vieram na sequência, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, até que finalmente chegaram os espíritas, E aí ele vem falar que esses últimos foram anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão a mesma recompensa. Mas ele faz uma reflexão. Será que é a mesma recompensa? Ele coloca, receberão uma recompensa maior. Por que será que receberão uma recompensa maior? Na verdade, é a continuidade do trabalho. É uma sequência. Como nós continuamos evoluindo a cada momento, esse trabalho ele vai se continuando. Ele não é possível de se completar de uma hora para outra, em uma mesma encarnação. Não é possível atingir todo o progresso que um espírito é capaz de alcançar através de uma única experiência. Então ele precisa retomar o caminho, ele precisa dar sequência ao próprio trabalho ou ao trabalho que vai acontecendo, porque como ele comenta aqui conosco, que a obra ela é de solidariedade, Então, uns aprendendo com os outros. E tem um trecho que eu acho muito interessante da gente destacar, é até difícil escolher, porque realmente essa mensagem ela é muito atual, muito importante para todos nós, porque ela fala de solidariedade. Ela não fala de disputas, ela não fala de conflito, mas ela fala da gente aproveitar essas oportunidades
Quem sabe mais ensina para quem não sabe tanto. E a gente juntos consegue construir algo infinitamente maior, abraçando a todos nós na causa. Então ele vem falar que, sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem. Olha que coisa bonita, né? E porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Então já vem trazendo uma ideia para nós de irmandade, de fraternidade, de solidariedade, né? E de família espiritual, que somos todos nós. Não, também, assim como não é possível realizar todo o progresso numa única existência, também não dá para todo mundo vir na mesma família. Então a gente nasce uns em uma família, outros em outra, uns em um país, outros em outro país, sempre com o objetivo de aprendizado, com o objetivo de melhoria, com o objetivo de fazermos melhores escolhas a cada momento. Que possamos ter essa coragem e aproveitar essa oportunidade, que não é de disputa, mas de aprimoramento de nós mesmos, aproveitando o trabalho dos que chegaram antes, mas também colaborando para aqueles que estão nos passos iniciais. Então é muito bonito esse trabalho. E ele continua para nós, que diga-se a propósito que muitos deles revivem atualmente. Está falando desses espíritos que fizeram o seu trabalho, retornam para o plano espiritual e voltam para continuar a tarefa aqui encarnados. Então ele fala que revivem atualmente ou ainda reviverão para acabar a obra que começaram outrora. Então ele vem falar de alguns exemplos, né? Mas vem falar que a gente volta melhor, mais esclarecido, mais adiantado, trabalhando não mais na base, mas no acabamento do edifício. Então o salário vai ser proporcional ao mérito da obra. Então é isso que acontece. O aprendizado não se dá de forma automática. A gente volta melhor porque a gente conquista, porque a gente trabalha, porque a gente evolui e vai tendo sempre oportunidade para continuar evoluindo, como ele coloca aqui. E aí ele fala muito da reencarnação, né? Que fala dessa filiação espiritual. E ele fala que a tarefa será sempre retomada. Então, meus amigos, meus irmãos, a tarefa é para todos nós. Não está fechada a uns grupos e aberta a outros, não. Todos nós estaremos e estamos na nossa caminhada individual, mas podemos aproveitar o coletivo, podemos aproveitar a experiência daqueles que nos precederam para somarmos na obra, para enriquecermos nesta obra de amor. E ele continua, né, falando sobre essa continuidade. Ele vê, ele sente que rapidamente compreende o pensamento dos seus antecessores, porque muitas das vezes são os mesmos que voltam para continuar aquele projeto, né, para continuar aquele objetivo de ascensão. Então ele se identifica com algum autor, se identifica com alguma obra, nós. E aí, às vezes, somos nós mesmos que estamos retomando esse caminho de progresso, de pesquisa, de colaboração. E ele vem falando mais um pouco. Todos os trabalhadores, né, da primeira e da última, advertidos quanto à profunda justiça de Deus, não mais se lamentam e o adoram. Então a gente vai entendendo que esse processo de colaboração, e a gente não vai invejar o outro, porque a gente vai entender que é um processo natural. Se eu olhar para o meu irmão e ver que ele está mais à frente, eu vou me sentir feliz com isso e vou buscar me esforçar para chegar junto também, né? Isso que é muito bacana da lei de Deus. O caminho não é para um só, né? É para todos, é para o conjunto. E para fechar, ele fala que esse é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que contém, como todas aquelas que Jesus dirigiu ao povo, os rudimentos da vida futura. Não era possível falar com tanta clareza,
mas ele plantou a sementinha e deixou para nós, né? E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, ele vai encerrando aqui nesse momento, e aí a gente vai trazendo Teresa, né? Teresa, ela vem dizer para a gente, ela vem contar no seu livro da vida, da sua experiência, aprofundando os graus da oração, aprofundando essa conexão com o Pai. Não mais no primeiro momento, não mais aquele esforço, né, de tirar a água do poço com aquelas ferramentas todas, mas ela fala de usar mais o intelecto, como ele coloca, usar essa experiência do espírito que já entendeu a primeira etapa, que já sabe que o caminho é esse e que não vai retroceder nesse processo. E aí Teresa fica muito feliz, ela se sente muito consolada quando o Cristo coloca que ele quer estar na nossa presença. Ela se sente muito inferior, ela se sente não tão pequenina, mas ela fica consolada por saber que o Cristo fica feliz em estar conosco, na nossa presença, buscando esse caminho de solidariedade, mostrando para nós qual é o caminho, que o caminho não é de guerra, mas o caminho é de construção no bem, e que quando a gente começa a construir o bem, não é só para nós, a gente quer o bem para todo mundo, porque senão não é o bem, né? Se faz mal, se separa, se divide, se exclui, então tem alguma coisa diferente da proposta. A proposta é a convivência, a proposta é essa solidariedade, a proposta é que seja bom para todos. Não importa se eu cheguei antes, não importa, mas se eu vim, se eu estou aqui, eu tenho condições de colaborar, eu tenho condições de dar o meu melhor dentro da minha possibilidade. E é para isso, não é porque eu cheguei antes que eu vou fechar o caminho, fechar os braços para aqueles que chegou depois. Aquela expressão que às vezes a gente usa, né? Ah, chegou agora, já quer sentar na janela. Não, muito pelo contrário. Vamos mostrar o melhor assento. Vamos mostrar que é possível a gente chegar e ter um trabalho sem tantas dificuldades, que a gente pode criar um conforto, um bem-estar para todos nós, para quem chegou antes e para quem está chegando agora. É importante que a gente tenha esse olhar, buscar amadurecer para essa convivência, né? É uma palavra assim, às vezes tão difícil da gente entender, esse processo da convivência, mas é uma luta constante, é uma luta pelo bem-estar. Então, quando a gente está nesse propósito, a gente entende que não é se afastando do problema, se afastando das situações, que a gente vai conseguir fazer essa vitória concreta, mas é na luta, é no convívio, é na família, é no grupo espírita, são as tarefas que nos são apresentadas e que nós dizemos sim, às vezes um pouco inseguros, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente fica postergando. E aí o convite é para a gente caminhar, para a gente se melhorar e buscar melhores resoluções em conjunto. Não é somente o individual, mas o coletivo. Buscar essa colaboração fraternal. A casa é fraternal e é esse o exercício que nos é proposto a cada dia, em todos os lugares que a gente se encontra, não só na casa espírita, que a gente possa ser fraternal nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho profissional, aonde estivermos. E para agradecer esse momento de reflexão em torno do Evangelho, junto com Teresa, junto com esses espíritos amigos e bondosos, nós vamos fazer a prece final. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai acima de tudo, esse que nos dá a oportunidade infinita de melhoramento, de progresso, de exercício do amor, do verdadeiro amor, desse amor
fraternal. Que possamos, gratos a Teresa, a Baltazar, ao Birajara, todos esses guias e mentores, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Fica conosco, Senhor, nessa empreitada, nesse caminho de progresso, de solidariedade, que possamos fazer o nosso melhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, possamos dar por encerrado esse estudo. Graças a Deus.